Boa noite mais uma vez, igreja. Paz do Senhor Jesus seja com todos. E aqueles que eu ainda não cumprimentei, que você se sinta amado e honrado no nosso meio essa noite. Amém? Eu gostaria de, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, lembrá-los que essa semana, terça-feira, às 20 horas da noite, teremos a nossa reunião de oração presencial. A nossa primeira reunião de oração presencial foi essa terça passada e foi maravilhoso. Foi muito bom, todos que vieram estavam assim ávidos por orar e clamar diante do trono da graça do nosso Deus. Foi um tempo muito gostoso, muito especial, e eu desejaria muito que mais irmãos estivessem presentes, mais irmãos pudessem usufruir e ser abençoado desse tempo. Então venha, terça-feira às 20 horas, é maravilhoso. A nossa comunhão online vai ser na quinta-feira às 20 horas, então terça-feira, 20 horas, reunião de oração presencial aqui na igreja, e quinta-feira, às 20 horas, comunhão online, tá? Você vai receber o link, e aí você se conecta às 20 horas, e nós vamos ter um tempo maravilhoso, compartilhando uns com os outros a palavra que o Senhor nos deu esse domingo, aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, e nós vamos agora, com aquilo que nós fomos alimentados, alimentar os outros. Então, é muito bom compartilhar do pão da vida, que é a palavra de Deus. Outros avisos importantes: as inscrições para os cultos presenciais aos domingos às 18 horas, elas começam a partir da sexta-feira, através do grupo Membros do Facebook ou da fanpage. Você pode se inscrever por lá e nós vamos ter um controle, da quantidade de pessoas. As contribuições são feitas pelo Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120, 124-7. E as cestas básicas continuam sendo importantes para as famílias que recebem mensalmente, tanto da igreja como da igrejinha no México 70. Os produtos de higiene e não perecíveis podem ser trazidos para cá, para a igreja. Tem uma cesta lá na frente que você pode colocar, ou você entra diretamente em contato com o Walter e ele pega na sua casa. As oportunidades de servir continuam, Você pode, à medida que o Espírito Santo tocar seu coração, querer se engajar nessa obra e servir, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, não é? E há oportunidades para você servir no ministério infantil, na portaria, no multimídia, no projetor e no som, tá bom? Então, nós temos muitas necessidades e Deus quer usar a sua vida também. Nós somos um corpo, Então, o corpo, todos os membros estão interligados e servem uns aos outros, amém? Curso Perspectivas, eu fiz esse curso, eu ganhei, na verdade, essa bolsa o ano passado, foi uma bênção tremenda. Se você quiser ou deseja ter mais informações, é um curso sobre missões. Esse ano eu estou fazendo o curso no Perspectivas sobre mobilização, para me tornar um mobilizador. E isso é porque amo missões, vocês sabem disso, missões está no coração de Deus, está no nosso DNA, somos fruto de missões. E nós queremos que o Evangelho alcance cada criatura, Nós cremos que esse é o mandamento do Senhor Jesus, Ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E aqueles que têm interesse, eu recomendo altamente esse curso, Você é perspectiva porque você vai ver 4 perspectivas sobre missões, como Deus age, sobre missões. A perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica. Então, são 12 aulas online, você vai ficar maravilhado, tá? As informações sobre valores e tudo mais você encontra no site www.perspectivasbrasil.com. A Nice me pediu para avisar, um anúncio sobre a ONG. A ONG, a nossa ONG, ela vai voltar com os cursos, a todo vapor, e há um recrutamento de professores, tá? Em toda e qualquer área. Então, qualquer coisa que você saiba fazer, ensinar uma língua, tocar um instrumento, fazer um crochê, um tricô, dar reforço escolar, e não tem fim a lista, Qualquer coisa que você pode servir à comunidade, você é bem-vindo, Então, você pode falar com o Cláudio depois do culto, não é isso, Cláudio? Muito bem, irmãos. Lembrando, hoje à noite, depois do culto, nós vamos tirar nossa foto de aniversário,
todos com máscara para marcar essa data, esse tempo que estamos passando, né? O ano passado fizemos 20 anos e não tivemos foto, né? Mas pela graça de Deus, esse ano nós vamos ter. Amém? Queridos, essa noite nós continuaremos o estudo do Evangelho de Lucas. Jesus, o homem perfeito. Estamos quase no final do livro, faltam poucos capítulos, né? Na verdade, Deus dando-nos a graça de terminar o capítulo 22, faltam apenas 2 capítulos para nós concluirmos o Evangelho de Lucas. O versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E na semana passada nós vimos Jesus alertar seus discípulos sobre a guerra espiritual do cristão e a estarem preparados para os tempos difíceis. Essa noite veremos o que acontece com Jesus naquela mesma noite, quando ele sai com seus 11 discípulos do cenáculo e vai para o Monte das Oliveiras orar com eles. O tema da mensagem, o trecho, né, da palavra dessa noite é Lucas 22, de 39 a 71, serão 32 versículos, né? Só a graça de Jesus para nos poder concluir essa façanha, né? E a mensagem dessa noite é: Jesus é preso e julgado injustamente. Jesus é preso e julgado injustamente. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque nós estamos reunidos no Teu nome. Obrigado porque o Senhor é bom. E obrigado, Deus, que a despeito das lutas e adversidades, Senhor Deus, elas não têm o poder de nos separar do Teu amor. Na verdade, a Tua palavra nos fala que nada no presente, no futuro, né, ó Deus, nem anjos, demônios, Senhor, nada, nenhum ser, nenhuma criatura, nenhuma situação, nada tem o poder de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, ó Deus, nós queremos receber desse amor essa noite. Deixa o Teu rio fluir, ó Deus, vem, ó Deus, trabalhar em cada coração, vem renovar, Deus, cada alma, cada espírito essa noite. Deus, libera, Deus, os Teus dons de cura, de libertação, de restauração, de transformação de caráter, de vida, Senhor. Tu tens a liberdade, nós estamos aqui por Tua causa, Jesus. Tu és o Senhor da igreja, Tu és o Senhor, o Rei dos nossos corações. Então, reina soberano e absoluto essa noite e faz em nós o Teu querer, a Tua vontade, Deus. Esse é o que nós pedimos, já Te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa noite nós vamos separar essa grande porção em 6 pontos. E a Bíblia ela é um livro que não é só de história e biografia, ela nos dá muitas imagens, né, que com muitos significados, né, imagens que trazem mensagens muito poderosas, muito fortes ao nosso coração. Então nós vamos meditar em 6 imagens essa noite que esse texto diante de nós nos traz. E são eles: um jardim solitário, um cálice custoso, um beijo hipócrita, uma espada inútil, um galo que canta e um trono glorioso. Essas são as imagens adiante de nós essa noite, e nós vamos começar com o jardim solitário. Lucas 22, versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. O Monte das Oliveiras. Então, saindo do cenáculo, né, saindo do local da refeição, que Jesus teve a última ceia com seus discípulos, né, a ceia da Páscoa, que ele instituiu, a ceia do Senhor. Ali ele lavou os pés dos seus discípulos, ali ele deu instruções valiosas, preciosas, né, os seus últimos ensinamentos antes de ser preso. E agora, então, Jesus ele sai. Judas já havia saído, né, para atrair Jesus. E agora ele sai com seus 11 discípulos, e ele vai a esse monte, chamado Monte das Oliveiras, onde ele ia todas as noites, né, quando ele estava em Jerusalém, para orar com seus discípulos. Então, Jesus ele está lá no Jardim do Getsêmani, né, o Monte das Oliveiras é um olival, né, um monte com muitas oliveiras, né, e havia um jardim nesse monte chamado Getsêmani. E o Getsêmani significa lugar da prensa das olivas ou das azeitonas. O lugar onde as azeitonas são prensadas, são esmagadas. É um nome sugestivo demais para o que vai acontecer ali essa noite.
Jesus ele está ali na noite que vai ser traído, né, no lugar de costume. Ele poderia ir para outro lugar, ele poderia fugir. Ele sabia que Judas ia levar um destacamento, né, milhares de homens ali para prendê-lo. Mas ele não tem medo do que vai acontecer. Para isso ele veio. Jesus nasceu para a cruz, para morrer na cruz, para os nossos pecados. Então ele está prestes a concluir, né, a sua missão. Mas é interessante os detalhes que a Bíblia nos dá. Então Jesus ele está nesse jardim chamado Getsemane para ser prensado como uma azeitona. E é exatamente o que nós vamos assistir acontecendo nessa passagem. Jesus, ele passa por uma agonia, um estresse, físico, emocional e espiritual tremendo, de forma que a palavra vai nos dizer que ele vai suar gotas de sangue. Tamanho estresse, angústia, Jesus como homem estava passando nesse jardim. É interessante para nós que foi no jardim do Éden, que Adão, ele desobedeceu a Deus e trouxe para todos nós, para toda a humanidade o quê? Pecado e morte, não é? Mas também é num jardim, agora não Éden, agora no Getsemane, na prensa das azeitonas, que o Filho de Deus, o último Adão, ele vai se submeter à vontade do Pai, ele vai obedecer o Pai e vai trazer vida eterna e salvação eterna para todos que nele crê. Não é interessante os detalhes da palavra de Deus, irmãos? É impressionante. Então, esse jardim para nós, ele fala muito. Ele fala do plano restaurador de Deus. Ele fala do plano de Deus, de fazer nova todas as coisas. Tudo que o homem estragou, tudo que o homem bagunçou, agora Deus está reparando de uma forma divina, completa, através do seu Filho amado, através de Jesus Cristo, que é Deus em carne. E isso é poderoso demais. Ali Jesus, ele recebeu do Pai o cálice da ira de Deus. O pior cálice que alguém pode beber. E é exatamente a segunda imagem que eu quero visualizar com vocês. Um cálice custoso. Um cálice difícil de beber. Lucas 22, versículos de 40 a 46. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. É interessante, se você somar os 4 evangelhos, você vai ter uma figura completa do que acontece no jardim ali do Getsemane. Jesus, ele ora e volta aos seus discípulos umas 3 vezes. Ele pede para Pedro, Tiago e João se retirarem um pouco mais com ele, para orarem com ele. E eles dormem. Dormem, a Bíblia fala de tamanha tristeza. Eles, de certo, estavam mais ou menos entendendo o que estava acontecendo, não completamente, a gente sabe disso, mas eles estavam carregados de tamanha tristeza. Mas Jesus pede para eles orarem para não cair em tentação. Irmãos, a lição desse versículo ela é importante para nós. Orar e vigiar para não cair em tentação. Nós somos seres humanos, né? Nós somos frágeis, nós somos pecadores. Satanás, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos medos, ele conhece a nossa inveja, o nosso orgulho, ele conhece as nossas ambições, ele conhece a nossa baixa autoestima, ele conhece tudo e qualquer ponto fraco do ser humano. Ele conhece, ele sabe. E quando Jesus fala, orem para que vocês não caiam em tentação, é para que vocês não sejam sucumbidos por essa fraqueza quando Satanás vier tentar você. Para que você não seja pego, para que você não caia, não tropece, para que você não perca tempo, para que você não se machuque, para que você não sofra desnecessariamente, para que você não perca a sua comunhão com Deus. Então Jesus fala, orem para que vocês não caiam em tentação. E essa orientação é válida para nós hoje. Orem para não cair em tentação. É o comando do nosso Senhor às nossas vidas.
No versículo 41 ele fala: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. É interessante que era hábito orar de pé, mas Jesus se ajoelha, mostrando a intensidade daquele momento. Ele se ajoelha e começa a clamar ao Pai. No versículo 42 ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu amo Jesus, é claro que nós amamos Jesus, mas eu amo o fato que Jesus, ele se mostra, ele se identifica conosco. Quando Jesus, ele ora ao Pai aqui, falando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não é que Jesus estava com medo de morrer, ele sabe quem ele era, ele sabe que a morte não tem poder sobre ele. Mas é que o cálice custoso fala do cálice do julgamento, fala do cálice da ira de Deus, e contra todo o pecado, contra toda injustiça, contra toda a perversidade, contra toda a maldade, contra todo pensamento sujo, contra toda atitude egoísta. Nossa! Jesus, ele tomaria sobre si os nossos pecados. Jesus, ele seria julgado pelos pecados de todos nós, de toda a humanidade. Ele seria punido por esses pecados. Ele seria condenado por esses pecados. E o que assustava Jesus, ou que trazia angústia para ele, é que nesse momento que ele seria julgado por causa dos nossos pecados, que ele tomaria sobre si, o Pai não contempla o pecado. Ele perderia a comunhão com o Pai, ainda que por um instante. E isso traria angústia. Isso devastava o coração do nosso Senhor. Mas ainda assim ele escolheu ser separado do Pai por um pouco tempo, para que nós pudéssemos ser unidos ao Pai eternamente. E ele estava disposto a pagar esse preço. Ele estava disposto a tomar esse cálice. Ele chama a beber o cálice amargo. O cálice da ira de Deus. Que o Filho de Deus veio disposto a tomar no nosso lugar. Irmãos, isso é muito profundo, é muito forte, é denso demais. Pensar que Deus enviou o seu Filho, né? Que Deus se fez carne para tomar o nosso lugar naquela cruz, para tomar a punição que nos era devida naquela cruz. O cálice que nós deveríamos beber, ele bebeu no nosso lugar. Isso foi por amor, isso foi por amor. Foi totalmente por amor que Jesus fez isso. Então é claro, ele como homem, ele fala: Senhor, eu não quero isso. Se existe algum modo que eu possa restaurar a comunhão dos pecadores sem ter que ser separado de Ti, eu gostaria de fazer. Contudo, ele diz: que seja feita a Tua vontade, Pai, e não a minha. Ele mostra a sinceridade do coração dele. É nisso que eu amo, porque a gente pode se identificar com Jesus, e Jesus está nos ensinando que quando a gente ora a Deus, a gente pode ser sincero, a gente pode falar: Senhor, se existir algum modo de eu não passar por esse estreito, se eu não passar por essa prova, se eu não tiver que beber esse cálice, se tiver alguma forma disso ser resolvido sem que eu tenha que passar por isso, mas que seja feita a Tua vontade e não a minha. É certo e verdadeiro, irmãos, que se Deus não tornar a montanha uma planície, Ele vai nos dar a força que a gente precisa para subir a montanha. Se Deus não abrir o mar, Ele vai nos fazer andar sobre as águas. De uma forma ou de outra, Deus, Ele vai fazer a vontade dEle na nossa vida. Amém? A vontade de Deus, irmãos, é sempre boa, é sempre perfeita e agradável. Nós não compreendemos, mas Jesus, Ele sabia disso. Ele tinha plena convicção disso. E é por isso que Ele se submete. E é essa lição tão preciosa que a gente precisa aprender com o Senhor. Deus, ainda que eu tenha que passar por uma coisa que eu gostaria de não passar, eu estou feliz em passar, desde que o Teu nome seja glorificado. Não é, irmãos? Não é isso que a gente deseja?
Deus, tem muita coisa que eu escolheria não passar. Mas, falando a real, abrindo o coração para Deus, me importa fazer a tua vontade. Me importa glorificar teu nome. O que eu vou sentir, o que eu vou passar se torna menos importante do que o Senhor ser mais glorificado na minha vida. A tua vontade ser feita na minha vida. Irmãos, na nossa força, a gente pode conseguir algum sucesso pequeno, mas quando Deus é quem faz, quando a obra é de Deus, quando é Deus que manifesta o poder e a glória dEle, a graça dEle, não tem comparação, não existe comparação, porque é Deus agindo, não é o homem, não somos nós nas nossas limitações, nos nossos medos, mas é Deus no seu poder, na sua glória, na sua graça, agindo. Então é por isso que a gente se rende, amém? É por isso que a gente fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Versículo 43, apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Não tenha dúvida de quando você ora, quando você está fraco e você clama ao Senhor, o Senhor envia anjos. Os anjos são espíritos ministradores, eles servem a Deus eles obedecem a Deus para nos servir. Nós não falamos como anjos, nós não oramos a anjos. Deus se encarrega de comandá-los a nosso favor. A nossa comunhão é direta com o Pai, amém? E Ele vai usar os seus anjos. Versículo 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Dermatidrose é o nome biológico, o nome que a ciência dá para esse fenômeno, quando a nossa pressão, a nossa angústia é tão grande, que o suor se mistura com o sangue e cai da nossa fronte, dos nossos poros. E isso mostrava a intensidade da angústia que o Senhor estava sentindo. Versículo 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Isso nos faz pensar que a tristeza em excesso, ela tende a nos prostrar e nos deprimir. A tristeza em excesso, ela tende a nos fazer querer dormir e não acordar. Irmãos, Jesus, Ele tem poder sobre toda a tristeza e depressão. Ele tem poder sobre a vida e a morte. Ele tem poder sobre os demônios e os anjos. Ele tem poder sobre tudo, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Eu não sei se você sofre de depressão ou é angustiado por depressão. Deus, Ele certamente pode usar médicos, remédios para ajudar você. Mas toda a cura vem de Deus. Eu encorajo você a abrir o seu coração ao Senhor e pedir a força que nessas horas, humanamente, nós não temos, porque Ele está disposto a nos dar. Amém? Confia nele, Ele é o médico dos médicos, e ninguém quer o nosso bem maior do que Ele. Versículo 46, por que estão dormindo? Perguntou-lhes, levantem-se e ore, para que vocês não caiam em tentação. Então, oração é a forma perfeita para a gente pedir ajuda para as nossas fraquezas, sejam elas quais forem. Jesus, então, ele toma esse cálice custoso, ele bebe esse cálice da ira de Deus no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser livres desse cálice e recebêssemos a vida eterna apenas pela fé. E um escritor bíblico, um comentarista bíblico chamado George Morrison, ele falou, toda vida tem seu Getsemane e todo Getsemane tem seu anjo. Então talvez você se sinta num olival ou num lugar de prensa das olivas hoje. É claro, não é como o Getsemane de Jesus, que morreu para salvar a toda a humanidade, todos que creem. Mas talvez você esteja passando por uma
por um lugar, por um Getsêmani, onde você se sente esmagado, onde as circunstâncias te esmagam, onde uma pressão maior do que você pode suportar te esmaga. E você sente essa dor fisicamente, emocionalmente, você está no seu limite. Talvez você esteja passando por uma prensa de azeitonas. Mas, irmãos, o que eu quero te encorajar essa noite é que, se isso acontece, primeiro, Deus está no controle. E se isso acontece, esse azeite que sai é a obra do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ainda que você não saiba nem como orar, você apenas geme com gemidos inexprimíveis, o Senhor é capaz de interpretar a tua dor. O Senhor é capaz de entender o seu sofrimento, de saber o que você passa. Você pode falar, ninguém entende o que eu estou passando, mas Deus entende o que você está passando. Deus sabe o que você está passando. Ele quer ministrar o seu coração. Ele quer te dar força que você não tem. Ele quer ser glorificado na sua vida. Isso que você está passando é para a glória de Deus, irmão. Essa angústia, mas angústia não é de Deus. Quem falou? Jesus passou angústia. Como que Deus não pode trabalhar através da angústia? Deus trabalha através da angústia. Não há limites para o trabalhar de Deus. Não coloque Deus numa caixa. Tudo na nossa vida é importante para Deus. Esse evangelho triunfalista que fala que crente não fica doente, que crente não sofre, é mentira. Isso daí é falso evangelho. O evangelho de Cristo, aqueles que seguem o Senhor sabem que as nossas pisadas vão ser, as nossas pegadas vão ser depois das dele. É traição, é perseguição, é luta, é dificuldade, é angústia, é dor, sim, é. A gente está em boa companhia, irmãos. A gente está em boa companhia. Jesus, ele passou por tudo isso para poder ministrar as nossas necessidades, como sumo sacerdote que ele é. Então, não tenha medo, não se sinta para baixo, né? Pelo contrário, se alegre, glorifique a Deus, louve a Deus no meio dessa dificuldade, no meio dessa angústia, no meio dessa dor, porque Deus está olhando para você, Deus está com você. Ainda quando a gente passa pelo fogo, Deus está conosco. Ainda que a gente seja testado e provado, nós vamos sair mais refinados, a nossa fé vai ser mais pura. Às vezes não tem outro processo para as impurezas saírem senão esse. E Deus só quer que você creia somente que Deus está com você e tudo vai ficar bem. Pode ser não no nosso tempo, né? Com certeza não é no nosso tempo, mas o tempo de Deus é sempre perfeito, irmãos, e tudo vai ficar bem, porque Deus está com você. Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Confia apenas. Entregue esse fardo pesado para o Senhor. Recebe a força que Ele tem para te dar em nome de Jesus Cristo. Spurgeon disse o seguinte: eu nunca tenho medo de exagero quando falo do que o meu Senhor suportou. Todo o inferno foi destilado naquele cálice, do qual o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo encarnou para beber. Glória a Deus, né, irmãos, que Ele tomou o cálice, esse cálice, no nosso lugar. A terceira imagem é o beijo hipócrita. Você deve saber de quem estou falando. Lucas 22, de 47 a 48. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Esse beijo hipócrita veio dos seus amigos, veio de um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, alguém que andava com Jesus, que aprendeu com Jesus, que viu dos seus milagres, que provou dos seus milagres, que foi abençoado com os seus milagres. E é interessante que ele conduz ou lidera aqui, o versículo 47 fala uma multidão. Isso veio uma guarnição romana, 600 soldados, como se Jesus fosse um criminoso, um mafioso, alguém perigosíssimo, que precisasse de 600 soldados para pegar ele.
Ele mesmo vai falar, eu estava no templo todo dia, vocês nunca falaram nada, nunca vieram me pegar. Mas ele fala que essa é a hora das trevas, essa é a hora que Deus determinou para as trevas agirem. Essa é a hora das trevas, essa é a hora de vocês, Jesus vai falar. Essa é a hora que vocês podem fazer alguma coisa, que vocês são permitidos fazer alguma coisa. Que controle, que poder, que glória, né? Que mansidão. Bom, mas enquanto Jesus falava com seus discípulos, encorajando-os a orar, para não cair em tentação, Judas chega conduzindo essa multidão, e vem os guardas do templo, vem muita gente, né? Eu falei da guarnição romana, mas eram muitos judeus com porretes, com lanças, com tudo que você imagina, com espadas, eram armados até os dentes para pegar Jesus. Mas Jesus lhe perguntou, e aí então Judas, ele tem que beijar Jesus para identificar quem é Jesus, né? Para que os capangas, né? os homens, os captores o prendam. Porque Jesus era tão comum que ele tinha que identificar com um beijo para que eles soubessem quem era o Jesus. E é interessante que Jesus é tão poderoso que ele poderia enviar uma legião de anjos e detonar todo mundo. Quando eles chegam, na verdade, o outro evangelho fala que eles perguntam, quem é Jesus de Nazaré? Ele fala, sou eu. Quando Jesus fala, sou eu, todo mundo cai. Ele só falou, eu sou, mas eu sou o que sou, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E quando ele fala, eu sou, basta, eu sou, todo mundo caiu. Eles deveriam entender, é melhor não mexer com esse cara. Ele só falou, eu sou, todo mundo caiu. Mas eles estavam cegos e dominados. E eles, então, prendem Jesus, ou Jesus se deixa ser preso por eles. Mas é interessante que Jesus fala para Judas, com beijo, você está traindo o Filho do Homem. Jesus, ele entende de traição, e pode ministrar aos nossos corações também. Irmãos, alguém escreveu que um beijo é uma contração da boca decorrente de uma expansão do coração. Você contrai a boca porque você está expandindo o seu coração, mas nem todo beijo é de amor. Esse beijo foi um beijo falso, foi um beijo hipócrita, foi um beijo de traição. Não havia afeto, não havia respeito, havia dissimulação e mentira, como Satanás sabe bem fazer. Judas, ele invade aquela reunião de oração, ele contamina com a sua presença e ele trai o Salvador com um beijo. E antes da próxima imagem, eu quero ler Provérbios 27:6 com você, que diz o seguinte: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Esse versículo é poderoso, irmãos. Esse versículo fala que não é todo mundo que fala o que você quer, que faz o que você gosta, que ama você verdadeiramente. Esse versículo fala que às vezes a pessoa que verdadeiramente te ama é aquela que fala, eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que de novo você está fazendo isso. Eu não acredito que você vai colocar em risco o ministério que Deus te deu, a comunhão que você tem com Deus, a tua família, por causa disso. Muitas vezes é a pessoa que te ama que vai falar o que você não quer ouvir. Muitas vezes é a pessoa que te ama que vai repreender você. E você deve ser grato por isso. A gente tem que aprender logo a parar de ser mimizento, sabe? Eu não gosto do jeito que você fala. Pô, mas no mínimo isso serviu para você pensar no que você está fazendo. No mínimo isso serviu para você refletir no que realmente é certo ou errado, o que é bom ou não para você. Deus usa todas as coisas, irmãos. Para o sábio, tudo é uma lição. Ele aprende com tudo. O tolo, ele ignora. O tolo, ele segue seus próprios impulsos. Ele não quer aprender com ninguém. Ele é arrogante. Ele é orgulhoso. Então não esqueçam disso, tá? Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Cuidado, irmãos e irmãs, quando vocês
encorajam outros irmãos e outras irmãs a continuar no pecado. Ai, que bênção! Que não é nada bênção. Não há bênção. Você tem que ser capaz, irmão, irmã, de falar para o teu irmão, você está indo para o abismo. Se você continuar nesse caminho, você vai se destruir. Você não pode continuar desse jeito. Você precisa ser capaz. Se você ama o seu irmão, e a Bíblia fala que aquele que não ama o irmão que vê, não pode dizer que ama a Deus que não vê, não é? Então essa lição é para nós. Você tem que ser capaz de advertir o seu irmão seriamente, severamente se preciso. Faça o que for preciso, mas que ele ouça você. Que você deixe claro para ele que ele está se destruindo e caminhando um caminho de morte. Há caminhos que parecem bom para o homem, mas o final é de morte, a Bíblia fala. E você tem que amar teu irmão, a tua irmã, a tal ponto que você é capaz de falar a verdade para ela. Da mesma forma que você tem que ser capaz de receber quando alguém vem até você e fala, isso vai destruir você, isso vai acabar com você, isso não é bom para você. Amém? A quarta imagem é uma espada inútil. Lucas 22, de 49 a 53. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Irmãos, então olha só a cena, tá? Você está lá no Getsemane com Jesus e seus discípulos, aí o destacamento lá, os caras chegam para prender Jesus, armados até os dentes, e você lembra que os discípulos falaram para Jesus, quando saíram do cenáculo, Senhor, 2 espadas bastam? Então eles não entenderam nada, isso aqui é a prova de que realmente eles não entenderam o que Jesus falou, e aí eles acham que agora, Senhor, é a hora de atacar? É agora que a gente vai brilhar aqui? A gente vai, né? Não entenderam nada, né? E aí um deles, diz o versículo 50, que fere o servo do sumo sacerdote. Os outros evangelhos falam que o nome desse servo é Malco, e que o discípulo que fez isso foi Pedro, claro, né? Tinha que ser Pedro. Como não? Pedrão, né? Aquele que nós mais nos identificamos, pelo menos eu. Então, ele saca a espada dele, eu acho que ele mirou na cabeça, mas pegou na orelha, né? Ainda bem que ele não era muito bom de mira, mas ainda que acertasse na cabeça, Jesus ia reparar. Jesus, ele tem que fazer o último milagre antes da cruz. Olha só, o último milagre de Jesus antes da cruz foi reparar a orelha do Malco, do inimigo lá. Eu não posso crer, mas não é impressionante que Jesus, ele está sempre limpando a nossa bagunça, ele está sempre organizando. A gente se acha o cara, né? A gente se acha a pessoa, a gente acha que, não, eu sirvo a Deus, e a gente acha que, não, nosso servir a Deus, tudo se encaixa, tudo acontece, tudo é perfeito, tudo é bom, e ai de quem se meter. E a gente sai decepando a orelha, e não está nem aí, que a gente está fazendo, convicto que está fazendo uma coisa boa. E a gente usa até a Bíblia, a espada de Deus, a espada do Espírito, para decepar a orelha. A gente decepa a orelha, perna, braço, o que for, cabeça. Quantas cabeças não rolam, né? Porque nós não sabemos manejar bem a palavra da verdade, nós usamos para ferir, não para restaurar. Isso é forte, irmãos, isso é grave. Geralmente isso acontece quando a gente não ouve as palavras de Jesus, que nem Pedro fez. Isso acontece porque na hora de orar, ele estava dormindo. É assim que acontece. Quando você sai machucando as pessoas, quando ao invés de ouvir Jesus você ignora, quando ao invés de orar você dorme. E Jesus tem que arrumar a bagunça depois. A gente deve amar muito Jesus, irmãos. Muito. Muito. Jesus fala basta. E eu oro que a gente ouça novamente um basta de Jesus.
Versículo 52. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Olha quanta gente veio atrás dele. Os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo, os líderes religiosos que tinham vindo procurar. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês quando as trevas reinam. Falamos sobre isso. Essa é a hora que Deus determinou para que as trevas pudessem fazer alguma coisa, agir. Irmãos, eu quero que vocês entendam, Jesus mesmo fala isso para nós no Evangelho de João. Não são os romanos, não são os judeus que tiram a minha vida, eu mesmo a dou, porque eu tenho o poder de dar a minha vida e de retomá-la. Esse é o nosso Salvador. Essa é a hora que Deus determinou para que Ele pudesse pagar o preço dos nossos pecados. Bom, mas antes de nós passarmos adiante, Pedro, ele lutou com as armas erradas contra o inimigo errado. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é? Às vezes, Satanás pode usar uma pessoa, mas a nossa luta, irmãos, não é contra a carne ou sangue. Não é aquela pessoa, é contra as hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. São esses os nossos reais inimigos. É contra esses que nós devemos lutar. E as armas que nós devemos usar não são, que Deus mate, que Deus quebre os dentes, que Deus... Não são essas armas físicas, terrenas. É a oração, é a palavra de Deus. Jesus venceu todas as tentações do diabo com a palavra de Deus e nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos nos agarrar à palavra, confiar na palavra. E eu creio que as dificuldades nos levam a isso, a nos agarrar com todas as forças nas promessas de Deus. E lutar com as armas certas, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Essas são as armas poderosas em Deus. Tudo que Satanás está planejando, conspirando, cirandando contra você, o Senhor é capaz de destruir, desfazer, de realmente acabar com os planos do inimigo. Mas você deve lutar com as armas certas, com a oração, a palavra de Deus. Ainda que você jejue, às vezes para você ser eficaz na oração, você tem que jejuar. Então jejua, é importante jejuar. Eu não vou conseguir orar todo dia, né? Então, jejua. Lembra que pelo menos na hora da comida, que você para comer, você pode dedicar aquele tempo para a oração. A palavra de Deus você pode ler, mas eu não consigo ler por tanto tempo. Lê um pouco, vai repetindo e vai ouvindo música. A música é a palavra de Deus cantada muitas vezes, né? Então, escolhe os louvores certos, mas se arma com as armas corretas. Amém? E deixa teu coração nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Bom, Jesus ele foi muito gracioso, né, ao colar a orelha do Malco, a reparar o erro de Pedro. Jesus realmente ele não veio para condenar, mas para salvar. Warren Wiersbe ele fala uma coisa para a gente pensar, irmãos. Ele diz assim: precisamos decidir se passaremos a vida fingindo como Judas, lutando como Pedro, ou nos entregando à vontade perfeita de Deus como Jesus. O que escolheremos? O beijo, a espada ou o cálice? Para a gente pensar. A quinta imagem que eu trago essa noite para a gente refletir é um galo que canta. E essa é a mais forte, viu? Eu acho que eu já chorei tudo que já tinha que chorar aqui. Lucas 22, de 54 a 62, diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Então, eles prendem Jesus e os levam primeiramente à casa desse sumo sacerdote dentre os judeus, Anás. Só para vocês saberem, nessa noite que Jesus é pego, ele vai passar por 3 julgamentos dos judeus. E no dia seguinte, ele vai passar por 3 julgamentos dos romanos. E quando eu penso em tudo que ele teve que passar, além de tudo que ele já estava passando, eu não sei, irmãos, é muito na minha cabeça para o Filho de Deus, que nunca pecou, que nunca fez nada errado. É incrível isso. Então diz o versículo 54, que prendendo levaram para a casa do sumo sacerdote.
Primeiro eles levam para a casa de Anás, que era o ex-sumo sacerdote, mas era quem realmente mandava. Depois para o sumo sacerdote oficial, que era genro de Anás, o Caifás. E todos eles estão querendo acusar Jesus. Eles não têm nenhuma acusação para condenar Jesus, mas eles querem que Jesus confesse que ele é o Filho de Deus, o Messias, o libertador. Que com essa... E é interessante, irmãos, Jesus foi condenado. Olha só. Sabe qual foi a condenação de Jesus? Sabe por que Jesus foi para a cruz realmente, tanto pelos judeus como pelos romanos? Porque ele se declarou Deus. Porque ele se declarou Filho de Deus. Para os judeus, isso era uma blasfêmia. Se alguém se falasse, né, se declarasse Deus, isso era digno de pena de morte. Só que Jesus é Deus. E ele morreu porque ele é Deus. E os romanos? Aí os judeus convenceram os romanos que Jesus é o Messias, o libertador, o rei, e que Roma estava correndo perigo. Pilatos procurou uma acusação que fizesse sentido, não achou nada. Ele tentou de todas as formas se livrar, mas os judeus não deixaram, falaram que aquilo ia chegar até o imperador e ia ficar feio para Pilatos. Ele lava as mãos e manda então açoitar Jesus, pela pressão dos judeus. A acusação estava em cima dele, o rei dos judeus. Ele disse, esse é o rei dos judeus. Essa foi a acusação de Jesus. Por isso que Jesus foi morto na cruz. Por ser rei. Por ser Deus. Bom, mas aqui diz no versículo 54, que quando ele é levado a esse primeiro julgamento, Pedro segue a distância. E aqui é o grande erro de Pedro, né? Ele seguiu Jesus à distância. É complicado seguir Jesus à distância, irmãos, né? Muitos de nós já tentou e se deu mal. Não dá certo seguir Jesus à distância. Nós devemos estar o mais próximo possível, não é? O mais íntimo possível, de modo que os nossos pensamentos sejam os pensamentos dele, de modo que a vontade dele seja a nossa vontade. Mas Pedro segue a distância, no versículo 55, mas quando acenderam fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele, Pedro se sentou com eles. Olha, o segundo passo de Pedro foi uma progressão, né? Ele segue Jesus à distância, depois ele chega na casa do sumo sacerdote, e os servos estão fazendo uma fogueira, porque era uma noite fria, e aí Pedro vai se aquecer na fogueira dos escarnecedores. Ele senta literalmente na roda dos escarnecedores para se aquecer, né? Porque Jesus está lá. É claro que no coração dele ele só queria saber o que ia acontecer com Jesus, mas veja só o que acontece. Ele novamente se volta para aquela arrogância dele, né? Que ele não enxergava ainda, né? De achar que isso não vai pegar nada, né? Tranquilo, eu passo batido por aqui. E não foi bem isso que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Ele sentou na roda lá dos caras, para se aquecer. Uma criada o viu sentado ali, versículo 56, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. A criada identificou Pedro. Ele não imaginava essa, mas ele negou, mulher, não conheço. Primeira negação. Lembra o que Jesus falou? Que antes do galo cantar ele negaria Jesus 3 vezes. A primeira negação já aconteceu aqui. E ele nem percebeu. Versículo 58, pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Negou a segunda vez. Versículo 59, cerca de 1 hora mais tarde, como Pedro ficou ali, né? Quase faz a cama ali no terreno do inimigo, gente. 1 hora depois, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Eu fico imaginando quantas chances Deus nos dá para fugir, e a gente não foge. Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. O sotaque de Pedro denunciou. Ele não contava com essa. Ele se achava tão esperto, e eu acho que esse é o maior problema nosso. A gente é tão arrogante, que a gente acha que a gente consegue levar toda a situação na manha, assim, né? É muita arrogância. Versículo 60, Pedro respondeu, homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou.
E aqui os outros evangelhos falam que ele começa a praguejar, tipo para desbaratinar, né? Ele começou a falar uns palavrões lá para dizer, eu não estava com ele nada, lá, eu sou radical, eu sou do gueto, eu sou igual vocês, sabe? Eu sou humano. Ele tentou dar uma de louco, né? De que eu não tenho nada a ver com Jesus. Veja que cilada, né? Veja que cilada. Meu Deus do céu, Pedro, esse mesmo Pedro ele falou poucas horas, Jesus, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo até a prisão, o que for, conta comigo, Jesus, eu estou contigo, ainda que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar não. Jesus falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, Pedro. E quando ele negou a terceira vez, aqui diz que o galo cantou. Eu não sei, irmãos, se nesse momento Pedro lembrou das palavras de Jesus. Mas eu sei que nos versículos seguintes, ele com certeza lembrou. Versículo 61. Nessa hora que o galo canta, eles estão levando Jesus de um julgamento para outro julgamento. E Jesus cruza o olhar com o olhar de Pedro. E nessa hora, a ficha de Pedro cai. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Aqui estava o arrependimento de Pedro. Versículo 62. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro, ele aproveita, que todo mundo parou para prestar atenção em Jesus, e ele sai então do lugar que ele não deveria estar. E chora amargamente, porque agora ele entendeu que ele não deveria estar ali, que ele não ouviu o Senhor, que ele foi muito arrogante de pensar que ele poderia fazer qualquer coisa sem ouvir as palavras de Jesus, sem a ajuda de Jesus. E esse olhar, irmãos, esse olhar de Jesus para Pedro, não foi um olhar de condenação, não foi um olhar de falar, eu te falei, não é? Tem esse olhar, né? Eu falei para você, bem feito. Não foi. Foi um olhar que dizia assim, Pedro, eu te amo, você vai ficar bem. Foi um olhar de encorajamento. É como se no meio da queda, Jesus amortecesse e Pedro não se espatifasse no chão. Irmãos, que Jesus é esse? Que amor é esse? Que mesmo quando a gente pisa na bola e faz tudo errado, Ele continua amando. Amor incondicional, amor sacrificial. Jesus pede para os maridos amar as esposas com esse amor. Amor incondicional. Amor sacrificial. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Pedro, ele se arrepende. Ele entende que ele fez tudo errado. Irmãos, muitos de nós já passou por essa situação, estão passando ou vão passar, né? Porque nós somos feitos do mesmo material que Pedro, tá? Não pense aquele que está de pé, que está firme, porque deve cuidar para não cair. Mas eu quero que você se lembre das palavras de Jesus. Eu quero que você se lembre que Ele está conosco até mesmo na queda. E Ele já está com os braços prontos para nos levantar e nos restaurar e nos fortalecer e nos ensinar de novo. Esse é o nosso Salvador, esse é o amado das nossas almas. Os judeus, eles não tinham direito de aplicar a pena capital, porque eles estavam sujeitos a Roma, mas eles queriam convencer Roma de aplicar a pena capital, que era a morte, para Jesus.
Então eles levam Jesus para esses 2 julgamentos dos sumos sacerdotes e depois pela manhã pelo Sinédrio. E aí eles inventam todas as coisas para condenar Jesus e levá-lo aos romanos. Mas eu quero encorajá-los a render o coração para Jesus, irmãos, a realmente confiar no amor de Jesus pela sua vida. É um amor maior do que você pode compreender. É um amor maior do que você já experimentou. É um amor que você vai ter a eternidade para desfrutar dele. Esse é o nosso Salvador. Então eu quero falar para você sobre o galo do canto, tá? O canto do galo. O canto do galo foi uma garantia para Pedro de que ele seria perdoado, porque Jesus já havia alertado ele. Então ele pôde lembrar das palavras de Jesus, né, que eram palavras de restauração. O que Jesus falou? Mas eu vou orar por você, você vai se converter e vai fortalecer os seus irmãos. Né? Essas foram as palavras. Então o canto do galo para Pedro não era alguma coisa que trazia ele para o lugar dele, para o lugar de humildade, de não ser mais arrogante, né? de depender de Deus, o canto do galo. E como é importante para nós esse canto do galo. Esse canto do galo nos lembra da fidelidade de Jesus. O canto do galo nos lembra que nós não devemos ser soberbos ou achar que a gente pode fazer alguma coisa sozinhos, né? Sem a ajuda de Jesus. Esse canto do galo lembrou Pedro e deu a ele esperança de que a obra de Jesus ainda não tinha terminado na vida dele. Assim deve fazer nas nossas vidas. Eu oro, irmãos, que você esteja ouvindo o canto do galo, porque o canto do galo é aquele lembrete, né, que nos quebra. E olha, irmãos, é verdade. Antes de Deus usar o homem grandemente, Ele precisa quebrar esse homem grandemente. Pedro, ele se tornou o líder, o grande líder da igreja. Né? A gente olha para ele e fala, Pedro, como pode? Ele passou por tudo isso, foi horrível, mas Deus o usou tremendamente. Tudo isso serviu para a restauração dele ser completa. Às vezes nós evitamos a cura de Deus, o tratar de Deus. Nós temos feridas, nós temos, né, problemas que nós não queremos apresentar ao Senhor, que nós não deixamos o Senhor tocar. Vai doer, eu não quero. Mas, irmãos, é importante confessar, é importante se render, é importante falar, Jesus, eu tenho problema, cuida disso, por favor. Porque Deus, Ele vai trazer cura e vai usar tudo isso para que você fortaleça outros, seja uma bênção na vida de outros, para fortalecer a tua fé. Você nunca mais vai ser o mesmo. Esse Pedro nunca mais foi o mesmo, irmãos, nunca mais. Você vai ver um Pedro depois que vai pregar ousadamente no Pentecostes e 3.000 almas vão se converter, e vai pregar de novo, 5.000 almas vão se converter. Um Pedro que Deus falou, que Deus viu um valor que nem ele via. Mesmo por trás de toda arrogância, mesmo por trás de toda carnalidade, mesmo por trás de todos os erros e de todas as limitações e falhas e fraquezas humanas, Deus, Ele nos comprou com o sangue dele, né? Jesus nos comprou, porque Ele vê algo em nós, que Ele mesmo coloca, para a glória dEle. Então não é sobre nós, é sobre Jesus. Apenas se renda, apenas creia, apenas deixa Deus trabalhar em você. Entrega nas mãos do Senhor, deixa Ele curar você. Então esse é um grande encorajamento para todos nós, né? A restauração de Pedro. Salmo 51:17 fala, os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Como é importante para nós chegarmos a esse ponto do coração quebrado, do coração contrito, do coração que se rende, do coração que ora, Deus, eu entendo que eu pisei na bola, eu estraguei tudo, que eu não posso nada, a partir de agora, só Deus através da minha vida. Quando você chega nesse momento, é o melhor momento, né? A gente está falando de prensa das olivas, esse é um grande momento de prensa das olivas, de rendição, de falar, Senhor, agora só pela Tua força, chega, né? Chega de querer fazer a obra de Deus sozinho. E a última imagem é um trono glorioso, irmãos.
Lucas 22, de 63 a 71, vamos lá. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Então, Jesus ainda não tinha sido oficialmente julgado, mas os soldados já estavam zombando dele, vendaram seus olhos, bateram na sua cabeça e pediram para ele profetizar quem é que estava batendo. Os outros evangelhos falam que ele teve suas barbas puxadas, que cuspiram no seu rosto e vários outros insultos o nosso Senhor passou. Além de tudo que a gente já falou. Versículo 66, ao amanhecer reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Então, Jesus está falando, se eu falar, vocês não vão acreditar. Jesus sabia que eles não estavam procurando a verdade, eles simplesmente estavam procurando uma acusação, um modo de condená-lo. Versículo 69, mas de agora em diante, olha, essa é a grande declaração de Jesus, irmãos. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Sentar à direita é o lugar de honra e de poder. Jesus está falando que Ele é o Salvador, Ele é o Messias. Ele está declarando abertamente. A partir de hoje, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. A reação deles, versículo 70, perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Outro evangelho fala que ele diz claramente: eu sou. E eu sou, né? É como Deus se revela. Versículo 71, eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então eles tinham agora a desculpa que eles precisavam para condenar Jesus. Ele se declarou Deus. E ele vai ser condenado por ser Deus em carne. O Messias, o Salvador. E vão convencer os romanos de que ele é uma ameaça. Mas o que eu quero destacar, irmãos, é 1 Pedro 2, 23. Quando insultado, Jesus não revidou, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Você pode ser zombado, você pode ser ameaçado, você pode sofrer injustiça, mas Jesus nos dá um grande exemplo de confiar em Deus quando você passa por tudo isso. De não querer revidar na sua própria força. É difícil, extremamente difícil, mas nós temos um bom exemplo. Na nossa frente. E, irmãos, de acordo com a lei judaica, o seu julgamento foi tão injusto, só para vocês saberem, apenas as decisões tomadas no local da reunião oficial eram válidas. Jesus foi condenado à noite. Casos criminais não podiam ser julgados durante a época da Páscoa. Jesus foi incriminado durante a Páscoa. Só uma absolvição poderia ser emitida no dia do julgamento. Vereditos culposos tinham que esperar uma noite para que houvesse misericórdia. Jesus ele foi julgado e condenado na mesma hora. Todas as provas tinham que ser garantidas por duas testemunhas, examinadas separadamente, sem contato uma com a outra. As testemunhas de Jesus foram todas compradas e elas se contradisseram. Tudo que foi usado no julgamento de Jesus era errado, era injusto. A testemunha falsa era punível com morte. Nenhuma das testemunhas falsas de Jesus foi condenada. Um julgamento sempre começava por apresentar provas da inocência do acusado antes que a prova de culpa fosse oferecida. Não foi o caso de Jesus. E são os exemplos de como ele foi condenado injustamente, Bom, Jesus se declarou filho de Deus, e Ele é o Filho de Deus. E eu quero terminar falando dessa afirmação dele. Jesus, ele viu, irmãos, no meio de todo o sofrimento, de tudo que ele estava passando e que ia passar, o trono glorioso que o aguardava. E ele suportou a cruz por causa dessa alegria que vinha após a cruz. E esse é o maior exemplo para nós. Nós vamos sofrer, nós podemos passar por várias situações. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se Jesus passou, nós podemos passar também. Mas o Senhor está conosco e nós temos uma promessa. O Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. E nós sabemos que é glorioso. O nosso futuro já é glorioso. Não importa o que a gente passe. Todo sofrimento que a gente passar aqui vai ser transformado em glória, irmãos.
Não tenha a mínima dúvida, porque Jesus está nos ensinando isso com a própria vida. Filipenses 2, de 8 a 9 fala: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o nosso exemplo. Se humilhe, que Deus, Ele vai exaltar. Hebreus 12, 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Louvado seja Jesus por causa disso. William Stocker disse: pode-se dizer que andaram de acordo com a luz deles, mas essa luz não passava de trevas. Então Jesus foi acusado injustamente, porque tudo que os seus acusadores viam era o que eles queriam ver. Eles não enxergavam a verdade, né? O comentarista Matthew Henry fala: não há ninguém mais cego do que os que se recusam a ver. E quando a gente não crê na palavra de Deus, nós estamos escolhendo ser cegos, né? Não importa quem. E por último, João 12:36, que diz: creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Eu sei que foi uma porção grande, Deus, mas eu olho para essas imagens, o jardim solitário, o cálice custoso, o beijo hipócrita, a espada inútil, o galo que canta e o trono glorioso. E eu peço que o Senhor aprofunde essa palavra no nosso coração, que todos nós saímos daqui, Deus, transformados pela Tua palavra, pelo agir do Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda a receber do Teu amor essa noite, nos ajuda a receber do Teu perdão essa noite, nos ajuda a receber da Tua graça essa noite. Senhor, só Tu sabes como cada um está e o que cada um passa. Deus, eu clamo por um milagre de Deus, Senhor. Eu sei que o Senhor se manifesta por meio da Tua palavra, Deus. E eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que o Senhor está aqui, Deus. E eu sei que o Senhor falou. A Tua palavra não volta vazia. Completa a Tua obra em nós essa noite. É o que eu te peço, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Amém. Teu lugar, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, um trono de louvor. Preparamos para Ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, entronizado entre os louvores, do teu povo, só pra Te adorar. Estamos nós aqui. Sim, Tu és santo, Tu que habitas entre os louvores da igreja. Tudo é para Ti, só pra Te adorar. Estamos nós aqui, Senhor
teu lugar. Toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, um trono de louvor. Preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar. Entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Ele é santo. Se tu és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja, tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Entronizado, entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Ele é santo. Se tu és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja, tudo é para ti. Nascemos para adorar, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Tudo é para ti. Cante, igreja, só pra te adorar. Só pra te adorar. Estamos nós aqui. Cantamos para ti, cantamos para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Diga mais uma vez: vivemos para ti, vivemos para ti. Sim, Senhor, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor.
Pode aplaudir o trono do Senhor em nosso meio. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno. Cante, igreja. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos cantar mais uma vez ao único que é digno de receber e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos sim para sempre. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor, digno de honra e glória, Senhor sobre todas as coisas, nosso Rei Salvador. Aleluia. Irmãos, perdão
por passar um pouquinho mais da hora essa noite, mas tínhamos que passar por isso. Perdão, mas seria muito difícil, né? Ficar passando por todo esse sofrimento do nosso amado Salvador. Eu creio que Deus falou o que tinha que falar e eu estou feliz por isso. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Eu oro que o Senhor despeça o teu povo, Deus, em segurança essa noite. Senhor, possamos deitar a cabeça no travesseiro e meditar em tudo que o Senhor tem feito e falado nos nossos corações. Jesus, obrigado pelo teu infinito amor, ó Deus. Que esse amor que nos constrange, Senhor, possa fortalecer a tua igreja, Senhor, para que nós venhamos a ser tudo que o Senhor deseja, Pai. Eu oro que caiam por terra, Deus, todas essas tentativas de Satanás de impedir a tua igreja de avançar. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Senhor, nós temos, ó Deus, o teu poder, a tua autoridade, a vida que há no Senhor em nós. Deus, deixemos a tua luz brilhar, Deus. Eu oro que o Senhor faça maravilhas essa semana, Deus. Milagres, ó Senhor. Muitos aguardam no Senhor, ó Deus, para ver o impossível acontecer. Senhor, que isso venha a servir de encorajamento aos demais irmãos, ó Pai. Obrigado, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Teu Espírito seja com o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com essa última canção. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, que o reino permaneça na sua vida essa semana, irmão. Amém.